Bom, pessoal, vamos lá. Já deu 5 minutinhos aqui, né, de tolerância. Acho que a gente já pode começar a aula de hoje. Vou fazer uma breve introdução aqui, depois passo para LG e Bia, que vão conduzir a aula hoje. Então, boa noite, bem-vindas. Vamos lá. Como de praxe, a gente vai fazer uma breve recapitulação, né? Então, a gente começou na terça-feira a passar pelo nosso material, Detetives da Comida, né? Um livreto didático que é direcionado para o trabalho dos alunos, né? Então, tá ele aqui na versão impressa, aparecendo? Tá. E aí, queria aproveitar para perguntar para vocês se vocês conseguiram acessar pelo menos a versão digital, né? Que a gente mandou o link, se está tudo certo, tanto desse livreto quanto da cartilha didática, né? Que é o nosso material de apoio mais aprofundado. Só para a gente saber se está tudo certo. Se vocês tiverem alguma questão, vocês, por favor, passem para a gente, né? Tudo certo? Legal. E aí, passando então pelo conteúdo que a gente viu então na aula de terça, a gente começou então a passar um pouquinho pelas sessões do nosso livreto, né? A Vanessa fez uma introdução geral sobre a proposta, e aqui a gente entrou então na sessão 1, que é chamada Uma Caminhada pela Alimentação. Então, nessa sessão, a gente tem um texto introdutório, né? Os alunos fazem a leitura desse texto, né? Nossa sugestão. E aqui eles vão começar a entrar nesse mundo da alimentação, né? Pensar na alimentação como cultura, depois pensar numa alimentação saudável para eles. E aí tem toda a questão da classificação nova dos alimentos, né? Então aqui a gente já entra naquele conteúdo que vocês viram lá no começo do curso, né? Sobre os tipos de alimentos, sobre os hábitos de alimentação saudável. E a gente também vai falar dos impactos da alimentação no meio ambiente. Então, toda aquela parte que a Bia mostrou dos impactos, desculpa, relacionados a mudanças climáticas, ao uso dos fertilizantes, às mudanças de uso da terra. Então, aqui eles vão entrar em contato com todo aquele tema que a gente viu de forma bem aprofundada, né? Todas as questões mais conceituais, falando de saúde planetária, né? Linkando a nossa saúde com a saúde do ecossistema. E aí, depois dessa introdução geral, né, dessa reflexão, em que a gente também sugere que seja trabalhado um ambiente para os alunos, né, então levá-los na horta ou em algum outro ambiente que eles tenham contato com alimentos, né, e tenham essa sensibilização para começar a falar desse tema, a gente vai entrar na parte mais mão na massa, mais científica dessa proposta, que é a seção 2, onde eles se tornam os detetives da comida, né? Então, aqui a gente vai falar bastante sobre natureza da ciência, então, os conteúdos que a gente passou na semana 2, né? Sobre ensino de ciências por investigação e a parte de ciência cidadã, e aí eles entram com a parte de fazer a pesquisa, então eles são orientados a fazer uma pesquisa através de entrevistas, a gente tem um roteiro padronizado para eles fazerem as perguntas, eles coletam os dados e fazem as análises. Então, aqui foi aonde a gente chegou na semana passada, né? A gente entrou em detalhe por cada etapa dessa sessão. E agora, então, a gente parou nessa parte em que a gente tem os estudantes com os dados, eles analisaram, eles concluíram sobre os resultados que eles encontraram, e agora vai começar uma nova parte da nossa investigação, mas antes de passar, então, queria saber se ficou alguma questão da aula passada, se vocês acharam alguma coisa muito complicada ou foi tudo ok. Se vocês tiverem algum comentário, fiquem à vontade para fazer. Se não, Bia, acho que vai fazer a próxima parte da apresentação, né? Fica com você a palavra. Bom, boa noite, pessoal.
Hoje a gente vai abordar, então, as duas últimas sessões do nosso livreto. Sessão 3, que se chama A História da Comida nas Cidades, e a sessão 4, que é Comunicando Nossa Experiência. Vou começar com uma visão geral da sessão 3, né? Como que ela está organizada, né? Ela é baseada em um texto. Então, a gente traz um texto aqui, né, que os alunos vão ter que ler. E esse texto, ele inicia aqui com uma pergunta de investigação, que é: por que as pessoas da minha região consomem esses alimentos? Então, na sessão anterior, a gente tinha feito a coleta de dados sobre o que as pessoas estão comendo, né? No caso, a Sheina apresentou, né, aquele protocolo do CISVAM, que traz os marcadores lá da alimentação. E aí, então, os alunos, eles podem ter visto que, sei lá, as pessoas entrevistadas comeram ontem, né, porque no dia anterior, no caso da coleta, porque o protocolo do CISVAM, ele traz as perguntas, né, com esse marcador temporal também, né, do ontem. Então, no dia anterior, as pessoas comeram, sei lá, a maioria comeu, não sei, macarrão instantâneo, alguns comeram verduras, outros poucos comeram feijão, não sei, né? Vai estar variado lá a questão da alimentação. E aqui a gente vai propor uma reflexão do porquê que as pessoas comem esses alimentos, e não necessariamente aqueles alimentos específicos, mas refletir sobre o que determina a nossa alimentação, né? E aí, a gente traz, né, ao longo de todo o livreto também, que acho que é importante destacar, a gente tem esses ícones que indicam qual é a ação que deve ser realizada naquele momento. Então, aqui a gente tem um ícone da hora da leitura, né? E ao longo do texto também a gente traz alguns boxes, também nas outras sessões também tem, né? Mas esses boxes são boxes de aprofundamento, assim, ó, curiosidades, né? No caso, esse aqui que está como exemplo, que vai abordar os conceitos de urbanização e concentração demográfica. Então, a gente vai ver também que essa sessão, ela traz alguns conceitos aí da geografia, da história, né? E ao longo do nosso texto, a gente tem algumas perguntas. Então, tem um trecho de texto e uma pergunta relacionada àquele trecho, né? Aí, mais uma parte de texto, mais uma pergunta. Então, isso foi uma coisa que a gente verificou também na nossa aplicação piloto, né? Quando a gente tinha idealizado esse material. A gente tinha colocado o texto inteiro e no final as questões. E aí a própria professora sugeriu, né, que a gente alternasse para que os alunos pudessem focar no que é importante naquele trecho, né, antes de continuar com a leitura. Além do texto escrito, a gente tem também aqui o infográfico e temos o outro desse ícone, né? Orientando a ação, então, no caso aqui, interprete a imagem. E trazemos aqui um esqueminha de um sistema alimentar. Então, nesse caso, primeiro aqui, seria mais ou menos como a nossa alimentação, o caminho que o alimento percorre até chegar na nossa mesa, pelo menos nas cidades, né? Então, ele é plantado em algum lugar, transportado até alguma cadeia de distribuição, um supermercado, uma loja, enfim. Alguém vai lá, compra o alimento, leva até em casa, esse alimento é consumido e descartado. E aí a gente propõe uma reflexão sobre como seria, né, se esses sistemas alimentares fossem reduzidos, no caso, se a gente pudesse
plantar na própria cidade e transportar esse alimento direto para casa, ou plantar na própria casa e já levar esse alimento para a mesa, né? Então, também tem essa reflexão sobre como essa redução do sistema alimentar poderia reduzir, inclusive, os impactos ambientais da alimentação. Os conceitos abordados nessa sessão, como eu comentei, eles estão relacionados também com outras disciplinas aí da escola. Então, no caso, a gente tem conceitos de urbanização, concentração demográfica, e aqui nesses dois, né, a gente está trabalhando um pouco da noção de por que a gente não tem espaço para plantar nas cidades, né? Aí a gente traz também conceitos sobre cadeia de consumo, valor agregado, modo de vida cosmopolita. Então, por que a gente consome muitos alimentos processados ou ultraprocessados, né? Isso está relacionado a toda uma cadeia de consumo. Esses alimentos muitas vezes têm um maior valor agregado e muitas vezes são mais valorizados também, né, pelo consumidor. Os próprios estudantes podem valorizar mais você tomar ali, sei lá, um refrigerante do que um suco natural, sei lá, algo assim, porque também pode ser um símbolo, além de ter vários aditivos, né, mas pode ser um símbolo de status, né, alguma coisa assim. Eu vejo muito isso entre os meus alunos, por exemplo. E trazemos também os conceitos de sistemas alimentares, então fica exemplificado ali naquele infográfico, e de segurança e soberania alimentar. E aí, a gente vê aqui conceitos que são abordados em diversas disciplinas e que, para eles serem completamente compreendidos, eles também não podem ficar na ótica de uma disciplina apenas, né? Então, a gente traz aqui uma pergunta para vocês mesmo, sobre o que é inter ou transdisciplinaridade, como que é possível ou não desenvolver projetos interdisciplinares ou transdisciplinares nas escolas. Vocês têm alguma experiência com isso? Já fizeram algo similar? Gostaria de ouvir de vocês agora. Então, a Tamiris falou aqui que ainda não. Deixa eu ver. Ana Paula, deixa eu ver aqui mais aqui. Kátia, Maria Luísa, Maiara, se quiserem comentar. Maiara também não teve oportunidade. Bom, a gente sabe que muitas vezes na escola não é tão simples, né, desenvolver esses projetos. A gente tem que cumprir ali alguns conteúdos, muitas vezes acaba nem dando tempo de cumprir todo o nosso conteúdo, quem dirá fazer um projeto para além, né, daquilo. Então, de fato, não é tão simples assim. E a gente espera que trazendo esse material para vocês, né, e proporcionando essa formação, isso seja um facilitador, né? Então, vamos refletir, vamos ver aqui o que a Maria Luísa falou. Na minha realidade, especificamente, os nutricionistas da minha equipe precisam fazer as ações de educação alimentar e nutricional em associação com as aulas de algum professor. Sempre envolve alguma interdisciplinaridade. Então, eu acho que esse próprio tema da alimentação em si, né, ele é bastante interdisciplinar, né, você não
não fala de alimentação só do ponto de vista de uma disciplina, né? Muitas vezes fica mais associado à ciência, mas aí é uma visão muito reduzida, né? Não tem como desassociar desses outros conteúdos. A Mayara falou que é um pouco difícil por conta do currículo que temos que seguir, também por conta do tempo de desenvolver o projeto. Então, eu vejo bastante isso, assim, eu tenho conteúdo lá para ministrar, e não dá tempo, assim, você mal tem tempo de conversar com outro professor, né? Então, muitas vezes fica difícil mesmo. Se quiserem ir colocando aí no chat também, eu vou lendo quem se manifestar. E aí vamos refletir um pouquinho, né, sobre a articulação entre as disciplinas e esses conceitos de intertransdisciplinaridade. Então, aqui a gente está seguindo um artigo, né, publicado pelo Max Neef, em 2005. Ele é um autor, um cientista, né? Se eu não me engano, ele é da área da economia, mas esse artigo dele fala da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade em geral, é muito interessante. Então, ele vai meio que definir o que seria cada um desses termos, né? A disciplinaridade e as suas ramificações, as suas interações. Então, a disciplinaridade seria ali uma disciplina do currículo, né? No caso, como um exemplo, a gente colocou aqui a biologia. A multidisciplinaridade é quando tem mais de uma disciplina, né? Então, você tem a biologia e a física, mas cada uma está sendo ali abordada dentro da sua caixinha, né? Quando a gente começa a estabelecer uma relação entre essas duas disciplinas, a gente pode falar de pluridisciplinaridade. E aqui eu acho que não é tão importante se ater tanto aos termos, mas sim refletir, né, sobre essas possibilidades de relações. Então, você pode, por exemplo, analisar aqui algum fenômeno só do ponto de vista da biologia, só do ponto de vista da física, ou então integrar essas duas perspectivas, e aí a gente fala da pluridisciplinaridade. A interdisciplinaridade seria, então, você adiciona ali uma camada a mais de complexidade, não no termo de dificuldade, né, mas sim de que você coloca ali essas duas disciplinas, duas ou mais, mas relacionadas a algo, digamos assim, que seria superior, né? No próximo slide vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, a gente teria ali a nutrição sendo, abrangendo aí, né, conhecimentos, conceitos de biologia e física, por exemplo, no seu conteúdo. E a transdisciplinaridade, o que ela seria? Alguém tem alguma ideia aqui? Se a gente tem, né, essas caixinhas, quando a gente adiciona aqui algo que seria uma hierarquia, a gente tem a interdisciplinaridade. O que seria a transdisciplinaridade? Será que é um sinônimo? Será que é, sei lá, um novo termo para falar da mesma coisa? Vocês têm alguma ideia? Bom, o Max Neef, né, ele propõe Oi.
Não, Bia, Bia, desculpa, te interrompi. É porque, não sei se você viu no chat, deixa eu botar aqui maior, sumiu de novo. A Maiara pensou em mais matérias envolvidas, objetos de pesquisa em relação à transdisciplinaridade. Obrigada, Vanessa. Desculpa, Mayara, não tinha visto. Mas perfeito essa reflexão. É esse o caminho mesmo. Mais matérias, e não só mais matérias. A gente vai ver aqui nesse slide como que esse autor, né, propõe a transdisciplinaridade, que na concepção dele seria a transdisciplinaridade. Então, quando a gente está falando das matérias individualmente, essas matérias que a gente tem, por exemplo, no currículo escolar, a gente estaria falando de um nível empírico, que ele vai abordar o que existe ali no mundo, né? Subindo um nível, a gente tem o nível propositivo ou pragmático, que ele é sobre o que somos capazes de fazer. Então, a gente é capaz de fazer as ciências usando ali conhecimentos de diversas áreas, aqui no caso colocamos matemática, biologia, química, física, a nutrição também, aí relacionando várias disciplinas, né, desde química, física até sociologia, geografia, urbanismo, conservação. Então, isso seria o nível pragmático propositivo, né? A gente é capaz de fazer essas coisas a partir ali do nosso nível empírico. Em um nível ali superior, teríamos o nível normativo, que ele aborda o que queremos fazer, né? Não só o que somos capazes de fazer, mas o que queremos fazer. Então, aí adiciona mais uma camada de complexidade, né? Então, isso teria relação com a política, cidadania, legislação. E mais acima ainda, teríamos o nível de valores, o que devemos fazer ou como fazer o que queremos, que estão relacionados com ética, filosofia, né, e os valores em si. Então, essa articulação aqui entre esses diferentes níveis é o que o Max Neff entende que seria a transdisciplinaridade, né? Então, como a Mayara colocou ali mesmo, né? São mais matérias, são mais coisas envolvidas, são mais níveis envolvidos, né? E aí você não está só querendo explicar ali um fenômeno, explicar o que existe, ou fazer alguma coisa a partir desses conhecimentos, mas isso envolve toda também uma discussão filosófica e de valores sobre, né, o que a gente deve fazer, né? E acho que isso aqui está muito relacionado também com lá os conceitos da saúde planetária, aquele esqueminha lá do ensino, né, da saúde planetária, que tinha a corda, né? Então, tudo isso, né, perpassa todos esses níveis aqui, perpassam aquela proposta educativa pela saúde planetária, né? Então, essa foi uma reflexão, né, trazida aí para a gente explicar um pouco como também, não só o texto em si da seção 3, ele se constrói, mas acho que todo o nosso material, né? E aí, se a gente for pensar na seção 3 em específico, a gente tem toda uma reflexão que parte ali de geografia, história, ciências, e eu vou mostrar mais para frente os objetivos curriculares de aprendizagem, mas que estão relacionando esses diversos níveis para gerar essas reflexões, né, de segurança, soberania alimentar, o que a gente deve fazer com isso, enfim. Então, essa sessão em si, ela corresponde ao segundo ciclo de investigação, e aí retomando aquele esqueminha, né, do ensino por investigação, do PEDAST, que a gente já apresentou, né,
Então, a gente teria, né, como esse segundo ciclo, a nossa pergunta de investigação, que é aquela que eu apresentei no começo do texto, né, por que as pessoas comem o que elas comem, e a nossa coleta de dados, né, na seção 2, a gente faz a coleta de dados com a entrevista, para responder a pergunta, o que as pessoas comem, né, e aqui para responder por que elas comem o que elas comem, a nossa coleta de dados é por meio da interpretação de texto, que se a gente for fazer uma analogia, né, com a ciência, a produção do conhecimento científico, seria ali uma semelhante a uma revisão de literatura, né, de literatura científica. E essa sessão, ela propõe não só uma discussão sobre essa pergunta dessa sessão, mas também uma articulação com a sessão 2. Então, na sessão 2, a gente viu o que as pessoas comem, e aqui a gente vai discutir, a partir desses dados da sessão 2, e com os dados do texto, qual que é o cenário, né, de segurança alimentar da população investigada ali. Então, quais seriam os objetivos dessa sessão, né? Tem vários aqui, né? Não quero ser muito maçante, mas vou tentar passar por todos. Que os estudantes leiam e interpretem informações a partir de texto verbal e não verbal. Então, a gente tem não só o texto escrito, mas também, por exemplo, o infográfico, né? No tema dos sistemas alimentares. Que eles identifiquem os contextos do meio físico e dos processos econômicos e históricos relacionados à construção do modo de vida cosmopolita. Então, a gente traz a definição aqui, né? E a consolidação dos sistemas alimentares contemporâneos. Que os estudantes sejam introduzidos ao conceito de sistema alimentar numa perspectiva integrada, envolvendo os diferentes impactos socioambientais de modelos mais industrializados ou mais regionalizados, como está ali naquele esqueminha lá, naquele infográfico, né? Que os estudantes compreendam a segurança alimentar como direito, em complemento à busca pela soberania alimentar como livre expressão cultural. Então, aqui entra bastante, né, aquele nível de valores da transdisciplinaridade. Que os estudantes compreendam as relações entre urbanização e consumo de alimentos processados e que eles compreendam os conceitos de segurança e soberania alimentares, refletindo de forma crítica sobre o estado de segurança e soberania alimentar dentre quem participou em suas coletas de dados. Então, esses objetivos são interessantes até para direcionar alguma avaliação, né, que vocês queiram fazer, além das perguntas que estão ali no texto. E aí, de acordo com o currículo, né, a gente tem, nessa sessão, objetivos de História, Geografia e Ciências. Esses objetivos, eles estão ali no 7º e 8º ano, né? E aqui, começando com os objetivos de História e Geografia, quando a gente aborda as questões do modo de vida cosmopolita, urbanização e concentração demográfica, a gente está trabalhando esses objetivos aqui, né? Explicar o significado de modernidade e suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma concepção europeia. Então, quando a gente está abordando todo esse modelo, né, de sistemas alimentares que a gente adota. Analisar fatos e situações representativas das alterações ocorridas entre o período mercantilista e o advento do capitalismo. Então, na produção, circulação e consumo de mercadorias em um mundo do trabalho. Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica com as transformações socioeconômicas do território brasileiro. Desigualdade social e o trabalho em mundo do trabalho. Então, aqui também diz respeito a industrialização dos alimentos, né? O grau de processamento dos alimentos.
Quando abordamos aqui, né, os sistemas alimentares e os seus impactos no meio ambiente, estamos discutindo iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. Então, quando a gente traz aquela reflexão, né, da redução dos sistemas alimentares para reduzir os seus impactos, a gente está abordando esse objetivo de ciências do 8º ano. E a partir da coleta de dados da seção 2, né, e a reflexão sobre segurança alimentar, temos a abordagem desse objetivo de geografia, que é relacionar fatos e situações representativas da história das famílias do município em que se localiza a escola, considerando a diversidade e os fluxos migratórios da população mundial. Então, a gente está trabalhando especificamente com o bairro, o território dos estudantes, né? O que é muito interessante. E ao integrar todas essas informações, estamos analisando características de países, né, e grupos de países da América e da África, no que se refere aos aspectos populacionais, urbanos, políticos e econômicos, e discutindo desigualdades sociais e econômicas e as pressões sobre a natureza e suas riquezas. Por que a gente traz tudo isso, né? Porque a gente sabe que é complicado abordar, sei lá, talvez você separar várias aulas suas para aplicar todo esse material, né? Sendo que a gente tem, além disso, os conteúdos para cumprir, né? Todos os conteúdos exigidos. Então, isso aqui é uma possibilidade de articular com professores de outras disciplinas, né? Então, só aqui, por exemplo, a gente tem os objetivos de ciências, história e geografia. A gente vai ver, né, que na seção 4, por exemplo, tem os de língua portuguesa também, né, os que estão mais relacionados com a comunicação. Então, construir isso coletivamente, né, com professores de diversas disciplinas, permite a aplicação desse material sem que fique um só professor sobrecarregado, né? Uma só aula ocupada ali, né? E aí, bom, ao longo do texto, como eu comentei, a gente tem os pontos de checagem, né? Aquelas perguntas. Então, eu trouxe aqui, né, a primeira pergunta como exemplo, que é, a partir lá do primeiro trecho do texto, como o aumento da urbanização se relaciona com o consumo de alimentos naturais nas cidades? Explique se há um aumento, diminuição ou manutenção do consumo desse tipo de alimento e por quê. Então, a gente procura trazer na própria pergunta exatamente o que a gente espera da resposta, né? Então, não só perguntar como o aumento se relaciona, mas eu quero saber se há um aumento do consumo de alimentos naturais nas cidades, uma diminuição ou uma manutenção, e por que isso acontece. E aí, qual que é a ideia dessa pergunta, né? É relacionar o conceito apresentado lá de cadeia de consumo, de modo de vida cosmopolita e de concentração demográfica. Tudo isso determinando qual que vai ser a alimentação ali do indivíduo. E a gente traz também no material, para os professores, né, o que seria mais ou menos uma resposta esperada. Então, o aumento da urbanização pode diminuir o consumo de alimentos naturais devido à falta de espaço nas cidades para plantar, ao fortalecimento das cadeias de consumo e seus sistemas de produção, ao alto valor agregado de produtos industrializados e ao modo de vida cosmopolita. Então, isso seria uma resposta esperada, que relaciona esses diferentes fatores, mas a gente sabe que os estudantes não vão responder exatamente assim. E aí, para facilitar, né, a avaliação, a gente também traz a rubrica de correção no material para os professores, né? Então, a gente tem uma tabela com o número da questão, a sugestão, né, de pontuação e o critério
para atingir cada uma das pontuações. Então, no caso dessa questão, né, o estudante não pontuaria ali se ele explicasse incorretamente a relação, dizendo que a urbanização aumenta ou mantém o consumo de alimentos naturais, sendo que a urbanização, na verdade, diminui. Aí ele ia ganhar ali mais ou menos 1/3 da pontuação se ele falasse que o aumento da urbanização diminui o consumo de alimentos naturais, mas só fala que diminui e não explica nada. Ganha um pouquinho mais ali de pontos se ele fala corretamente que o aumento da urbanização diminui o consumo de alimentos naturais, mas relaciona apenas com um daqueles fatores, ou, sei lá, o aumento da concentração demográfica ou o modo de vida cosmopolita. E aí ele ganha a nota cheia se ele relaciona ali com mais de um dos fatores propostos, né? A falta de espaço, o fortalecimento das cadeias de consumo, o valor agregado e um modo de vida cosmopolita. É uma sugestão, claro, né? Professor, fica a critério do professor se ele vai atribuir nota ou não para essas perguntas, se ele vai só discutir na sala, ou se o aluno vai entregar escrito e vai ser avaliado por isso, enfim, é uma sugestão. E aí, os outros pontos de checagem ao longo do texto são esses aqui, né? Então, do ponto de vista econômico, existe diferença entre o comércio de alimentos naturais e de alimentos industrializados? Então, aqui a gente quer que eles expliquem se tem diferença no lucro, né? Então, aqui tem a ver com o valor agregado dos alimentos. O que é o modo de vida cosmopolita e como ele se relaciona com nossa alimentação? O que são sistemas alimentares, como eles impactam nossa vida e o meio ambiente. Se existe diferença entre os conceitos de segurança e soberania alimentar, destacando, né, a diferença, se houver. E, em sua opinião, aqui, né, é a opinião do aluno, então, considerando as respostas das entrevistas, as pessoas dos nossos bairros estão em segurança alimentar? Então, a ideia aqui é integrar a seção 2 e 3. Então, a gente tem esses dois grandes ciclos de investigação. Primeiro, o que as pessoas comem, né? O que as pessoas da minha região comem. Depois, por que as pessoas comem o que elas comem. E aí, a gente está propondo aqui uma reflexão unindo esses dois ciclos de investigação. As possibilidades de aplicação dessa sessão, né? A gente sugere que sejam 2 aulas para abordar essa sessão, até porque o texto não é muito curto, não é tão longo também, mas os alunos muitas vezes demoram para ler. E é possível também fazer de forma síncrona e assíncrona, com, por exemplo, sugerindo parte da leitura ou a leitura inteira para casa, e aí discutir ali as questões de forma síncrona, ou ler na sala e responde as questões em casa, então tem essa flexibilidade também. E a gente traz 2 sugestões de aprofundamento que estão lá na cartilha para quem ensina, que são aquela animaçãozinha, né? A história das coisas, que vai falar sobre a produção, distribuição e consumo de não só alimentos, mas mercadorias no geral. E o documentário Ilha das Flores, né, que já é um clássico nas escolas, que fala sobre os impactos sociais do modelo de produção capitalista. Também são sugestões, né? Bom, com isso, eu encerro aqui a sessão 3, que vai falar sobre a história da comida nas cidades, e queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa sessão. Como que é trabalhar textos com
O público que vocês trabalham é tranquilo? Não é? Os alunos conseguem ler, não conseguem? A Tamires colocou aqui que achou super interessante, além de ensinar, é uma possibilidade de se aprofundar na temática. Adorei. Legal, Tamires. A ideia é essa mesmo. Uma coisa que também fica de sugestão, né? Tem alguns alunos que às vezes estão ali no 7º, 8º ano, mas que ainda não sabem ler, né? Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, essa leitura em duplas ou em grupos, ou fazer a leitura coletivamente na sala, né, com alguém lendo cada trecho, enfim, para que todo mundo possa se apropriar desse conteúdo. A Tamires colocou: meus alunos não gostam de escrever textos ou ler, é bem difícil trabalhar texto com eles e responder questões também. Eu acho que tem uma questão, né, que eles acabam sendo muito resistentes a qualquer coisa que eles fazem muitas vezes, né? É uma coisa que eu tô dando aula de tecnologia esse ano, e toda aula minha eles têm que ir para uma sala de computadores e usar os computadores para fazer programação. E aí no começo eles adoravam, né? Tipo, vamos sair da sala, eba, computador, não sei o quê. Agora tem dia que eles viram para mim e falam: professora, passa texto na lousa para a gente copiar, que a gente não aguenta mais ficar fazendo isso. Então, eu acho que falta muitas vezes na escola a gente encontrar um balanço, né? Não sei. No estado agora eles estão colocando plataforma para todas as matérias, aí os alunos já estão de saco cheio de ter que ir para a sala de computador, abrir o computador, entrar na plataforma, fazer as coisas por lá. Enfim, é bem complicado, né? Falam que minha aula não é de português, É sempre assim, né? A ideia de que tem as caixinhas lá, né? A disciplinaridade, né? Que a gente colocou. É muito difícil para eles enxergarem que as coisas estão integradas, né? E eu acho que essa é a grande diferença de trabalhar com projetos, né? Se eu não me engano, foi a Carla que falou em algum outro momento, em alguma aula anterior, que acaba trazendo, né, essa perspectiva mais integrada das coisas, né? Tem que ir alternando cada semana uma coisa, não pode ser repetitivo. É difícil demais nossa profissão, né? Tem que ser, tem que dar muita volta, tem muito jogo de cintura. Mas é isso, vou passar então para o LG, para ele apresentar a sessão 4. Obrigado, Bia. Gente, é difícil e, enfim, parece que cada vez mais surgem mais complicações. Diga, Vanessa. Não, é só um comentário sobre essa última frase, né? A nossa profissão é difícil, aí aqui tem educadores e tem nutricionistas, assim, ó, é igualzinho, porque vai, né, convencer, falar sobre mudança de hábitos alimentares e tudo isso. Então, que turma de guerreiros, né? Todos nós, assim, cada um com a sua missão. E nutricionista também não deixa de ser educador, né? Então, lembrei disso, né? Como Nutri, essa missão árdua. Obrigada. É uma linha de frente, né? De todo mundo espera que os comportamentos mudem, né? Então, seja a partir da saúde, seja a partir da educação. E é muito difícil no dia a dia você ter uma perspectiva de transformação social, realmente, de melhoria da qualidade de vida. Só que muitas vezes os alunos aparecem com N complicações, né, que derivam eles de estar ali presentes realmente.
Enfim, o gancho que dá para fazer bem direto aqui é, inclusive, a própria questão do celular, né? A gente já começou a falar um pouquinho nas últimas conversas sobre isso, né? Hoje a gente mergulha totalmente nessa questão, porque a gente chega nesse momento de encerramento dos ciclos investigativos, né? Então a gente tem, como a Bia estava comentando, né, um primeiro ciclo a partir da abordagem da ciência cidadã, esse segundo ciclo voltado muito com a habilidade de leitura, né, que é muita sacanagem, né, falar que eu não sou professor de português, não posso passar texto, né, o mundo é textual, né, verbal ou não, né, mas a gente está o tempo inteiro lidando com essas informações e ter uma capacidade crítica, analítica, né, demanda um esforço intelectual que, se não utilizado, né, a gente sabe bem onde pode levar. E aí, bom, a gente chegando nessas últimas subfases, né, de conclusão e discussão, é isso que se propõe a seção 4, né, que traz o título Comunicando a Nossa Experiência. Eu vou, para a gente falar, né, de comunicar a nossa experiência, eu vou querer fazer talvez ter uma visão transdisciplinar aqui, com alguma pretensão, né, e a gente ter um olhar um pouquinho mais amplo para as nossas propostas, de entender o momento que a gente está, né? A gente falou muito de história da educação, história da alimentação, e cada vez mais é comum a gente ver essas coisas, né, aparecendo na mídia. Distração com o celular atrapalha o desempenho de alunos na sala de aula. Unesco preocupada com o uso excessivo de smartphones nas escolas. Crianças e adolescentes do celular. Uso exagerado afeta o cérebro e a concentração. Veja o que fazer. G1 sempre incrível, né? Mas não tem como não falar que a gente está nessa época, né, sendo atravessado socialmente, né, com o uso dessas novas tecnologias de comunicação, de informação. É claro que isso chega na escola também de N caminhos diferentes. Eu não sei aqui quem usava Barça, mas, enfim, adeus Barça, né? Já não. Acho que hoje em dia a molecada nem deve saber mais o que é. E fazer trabalho na cartolina, enfim. A gente tem que pensar um pouco mais sobre essas questões e a gente tem que, né, ter a nossa autonomia de pensamento também em direção a essas novas possibilidades, essas novas expectativas da sociedade, dos pais, né, e ver como é que a gente consegue navegar. Só que antes disso, gente, queria propor um quiz para a gente participar. Não, só quero ver se está todo mundo acordado. É brincadeira. Tô colocando o link aqui no chat, gente. São 3 perguntinhas, muito jogo rápido, de alternativa, tudo. Se alguém quiser escanear o QR Code, enfim, eu coloquei o link no chat, eu vou mudar minha aba aqui para a gente ir acompanhando. Eu acho que assim, né, a gente está falando dessas tecnologias todas, mas primeira coisa, né, os estudantes da minha turma, eles têm um celular que é só deles. A cada ano que passa, começa a aumentar as respostas de sim, né? Cada vez menos estudantes não têm celular, a maioria tem, legal. E mais novos também, né? Tava acompanhando uma atividade com a turma do 6º ano hoje, e, nossa, gente, no 6º ano, 100% da turma, tudo bem que era uma turma pequena, eram 20 estudantes, todos eles tinham celular, e estavam lá na disposição, tudo bem que, né, tinha um contexto educacional, mas eu achei muito impressionante, 6º ano, eles são muito pequenininhos. Quer dizer, eu lembro quando que foi o celular começando, na época que eu estava na escola, que faz cada vez mais tempo, mas não era uma coisa para o 6º ano ainda. Legal, gente. Então, já sabemos que a maioria tem ou tem acesso a um celular próprio. A próxima pergunta aqui, no mesmo link, né? Os estudantes, eles costumam acessar o computador, seja o computador da escola, seja um computador próprio. Inclusive, essa ferramenta aqui, o Mente, você já tinha usado? Eu gosto muito disso aqui. Eu acho que é muito prático, tem resultados visuais. Ah, bastante gente com acesso ao computador. Tá. O computador, ele traz outras ferramentas, né? O celular, eu sinto que muitas vezes ele acaba sendo mais acessível, pode ter um custo mais barato, mas o computador realmente é o recurso, né, do mundo digital. O celular, ele tem alguns vieses.
E aí agora pesquisa de opinião. Aproveitando o anonimato, vamos colocar no papel aqui. As escolas devem proibir o uso de celular. Concordo totalmente, em partes, tanto faz. Eu discordo em partes ou discordo totalmente. Bom, bom. Vamos ver aqui mais quais respostas mais surgem. É muito demais fazer esse quiz e ver as respostas mudando. Cada um dos professores tem respostas diferentes. Concordo em partes. Alguém quer declarar um voto ou quer declarar um não voto? Quer comentar um pouquinho mais por que pensa sobre? Porque a gente gosta de opinião fundamentada, né, gente? A gente até vê o resultado lá, né? Mas a gente precisa entender o processo, os porquês, como que a gente chegou nesse resultado. Eu vou usar o celular, tira completamente o foco. Você quer dar um exemplo, Mayara? Se você puder abrir o microfone e contar um pouquinho pra gente, ia ser massa. A molecada ficava vendo o jogo no meio da aula. É difícil, é difícil. É, não, eu mesmo, no meu dia a dia de trabalho, gente, eu, enfim, tem a área de trabalho aqui em casa, mas eu não gosto de deixar o celular aqui, não. Né? Até o WhatsApp Web, né, que eu fico trabalhando muito no computador. Eu gosto de deixar fechado, né, porque realmente é um... Parece ter uma minhoquinha ali no canto do cérebro chamando, né? Ah, não, vamos se distrair, dá uma olhada no Instagram, o joguinho. É, joguinho também é uma real. E o celular tem recursos, né, pra você jogar jogos. Os videogames de 10, 15 anos atrás, hoje em dia cabem no celular, né? Então, difícil. Mas é, gente. Alguém mais quer ou trazer alguma situação ou comentar por que discorda em partes, por que concorda totalmente, que concorda, o que discorda? Por exemplo, se for no recreio, assim, será que tem que ser proibido também? Ou no horário de saída, para não conversar com os responsáveis, ver quem que vai buscar ele? Gente, só lembrando que não tem certo e não tem errado, né? A gente está aqui num ambiente de construção, todo mundo junto, né? Então todas as opiniões são válidas, sim, sem julgamentos. Se precisar, os pais ligam na escola. É como sempre funcionou, né? A Tamires comentou que eu discordo na questão de não poder usar em momento nenhum, como, por exemplo, ligar para os pais ou fazer alguma atividade em aula que use o celular. É, eu me identifico com a resposta da Tamires aqui também. Eu acho que a gente falar de proibição é sempre duro, né? As coisas mudam, a realidade muda, não dá para viver como sempre foi, precisamos atualizar e nos adaptar. É, eu acho que é nesse sentido. Até porque tem um mecanismo psicológico mesmo, que é, não sei se vocês já ouviram falar do controle, todo controle gera contra-controle. Né? Então, na medida em que a gente fica colocando mecanismo, né, para gerar controle no comportamento das pessoas, as pessoas o tempo inteiro estão ali pensando formas de burlar, né, esse mecanismo de controle e fazer aquilo que vai realizar mais ela, né, conforme as próprias necessidades. Isso não é um mecanismo psicológico explícito, né, no sentido da pessoa ter uma intencionalidade
burlar aquele mecanismo de controle, né? Mas é algo que é da natureza da individualidade, né? A gente está sempre preservando o nosso próprio bem-estar. O cérebro não entende o não, né? E ainda mais nesse tempo de muitos estímulos, né? Enfim, todo. Você posta alguma coisa, você tem 15 mil curtidas, e aí você fica super validado, né? Porque, não, eu ganhei um botãozinho vermelho em formato de coração digital. E a gente se sente reforçado por isso, né? É um reforço positivo para a gente continuar tendo esse tipo de comportamento. E quando a gente não tem o acesso a esse estímulo positivo, né? O reforço negativo, a gente fica deprimido, né? A gente fica ansioso, a gente não consegue aceitar ou não. Essa dimensão de lidar com a frustração, né, no campo aí da educação emocional. Eu me sinto um ratinho de laboratório, Tamires. Quando eu me posto, eu não sou muito de postar assim. Eu né, tenho acesso, eu gosto muito de testar, principalmente para levar para a sala de aula, né, para levar os recursos, às vezes colocar mais texto, ou fazer uma foto, colocar um quadro, ou só verborragia, colocar qualquer coisa, tanto faz. Mas eu fico me sentindo um ratinho de laboratório, porque eu fico lá atualizando o negócio para ver quantas curtidas eu ganhei. Você acredita? É muito. Sempre acontece comigo. Mas aí, como tudo na vida, é a gente buscar um equilíbrio, né? A gente conseguir diversificar os nossos sensos de validação, né? Das nossas opiniões, estar em diferentes espaços. Enfim, legal a conversa, gente. Vamos continuar conversando, né? Mas eu queria trazer um gancho aqui, né? Nesse olhar um pouquinho mais amplo para a gente pensar nesse contexto, né? Que as coisas estão mudando. Então, bom, a gente teve um evento histórico, né, no ano passado. No ano passado, não, tem algum tempo, né, que foi a eleição dos Estados Unidos e que teve a recusa, né, da saída do poder do Trump, e ele conclamou, né, algum tipo de revolução civil, né, ou seja lá o que for que a gente queira chamar, e teve aquela invasão no Capitólio, né, no Congresso Nacional dos Estados Unidos. E isso foi organizado, né? A gente já tem evidências de que isso foi organizado no X, famoso ex-Twitter, que eu não me convenço por nada que agora é X, ex-Twitter. Então a gente tem sim, né, um papel, um protagonismo muito explícito, X-Twitter, é por aí, muito expressivo, né, dessas redes sociais no nosso cotidiano. Né? E aí já dizia o sábio, né? A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa. E a gente teve a nossa própria farsa, a brasileira aqui, em que movimentos pouco críticos, né, também se organizaram com redes sociais, e aqui no caso brasileiro parece que muito a partir do WhatsApp, para ter uma réplica, não sei, falar, não, nós também podemos, né, demonstrar os nossos valores pouco críticos e violentos através de ações de vandalismo sem nenhum direcionamento político de autonomia e pensamento próprio das pessoas. Né? Então, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, né? Isso, queira ou não, essa escalada de violência, né? Independente de olhares de partidarismos políticos, né? É a violência que preocupa, né? E essa violência, gente, está chegando nas escolas, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. Nós, como docentes, estamos sujeitos a esse tipo de violência, né? Essa violência que é conclamada na internet. Essa imagem é o muro de uma escola que teve um atentado violento, né, em que um estudante ele foi armado para a escola e feriu, né, não só outros estudantes, mas também professores. E isso a gente sabe que tem a ver também com a internet na vida dos estudantes, né, seja eles replicando ideias, seja eles estando em espaços de pouca moderação, né, de pouca moderação não no sentido de controle, mas em espaços em que não existe um não, né, eles não têm contato para se frustrar com as ideias erradas que eles têm, né, seja de dar uma resposta ruim na prova, seja de ir armado na escola, né, então assim, é muito palpável,
né, o quanto não vou nem falar de regulamentação, mas o quanto essa falta de cuidado com as implicações do mundo virtual no mundo real, né, estão levando a gente. E a gente tem, talvez 20 anos de tecnologia de internet de alta conectividade. Claro, né, isso não é igual, né, a internet, a globalização é desigual, né, já dizia Milton Santos. Então, a gente está lidando, sim, com um cenário de desigualdade, mas também não é por isso que a gente tem que negligenciar os contextos em que já existe, né, a presença dos nossos estudantes acessando esses ambientes, né, muitas vezes sem nenhum tipo de controle, de pensamento crítico, de assistência. E aí, gente, deixa eu fazer uma outra perguntinha aqui para vocês, sem quiz dessa vez, mas vocês já ouviram falar do negócio do Red Pill? Só joga no chat aqui, quem não quiser, só para eu... Não, sim. Vamos ver o tiratema. Não, também. Maria Luísa, você quer comentar um pouquinho com a gente o que você já ouviu falar do Red Pill? Que eu dou um gole d'água aqui enquanto você vai explicando. Sim, tem essa questão da misoginia. Eu realmente não sou especialista, né, em Red Pill. Já me envolvi com temáticas de gênero na escola, né, e vou mergulhar um pouquinho nesse caso do Red Pill para a gente pensar aqui as nossas possibilidades. Então, é muito nesse sentido, né, que Red Pill chega aqui no Brasil, é um tipo de comunidade, entre aspas, né, muito digital, em que vários homens jovens, né, que estão muito frustrados com os relacionamentos deles, não sei outros aspectos, mas foi por isso que conheci mesmo, infelizmente. Sim. Você vai me complementando aqui, não me deixa deixar coisas para fora aqui, né? Mas são esses jovens que estão nesse momento da vida em que a socialização é sim muito importante, né? O jovem quer muito formar grupo, ele quer muito participar de um grupo, né? Só que a gente está nesse mundo, ainda mais agora nesse contexto, né, pandêmico e pós-pandêmico, que as nossas relações sociais, né, inclusive para nós já mais adultos, foram muito dificultadas, né? Seja pelo distanciamento social, que claramente foi necessário, mas pelo modo de vida que a gente tem, a ansiedade que a gente sente, né, a falta de tempo que a gente tem, e a juventude está absolutamente perdida, né, nesse contexto. E ainda mais pensando no olhar um pouco mais histórico-social, né, em que diversos movimentos sociais vêm pautando, né, as famosas questões identitárias, né? Eu, no real, não vou entrar no mérito de questões identitárias, mas o que é importante é a gente entender que sim, existe uma contestação da ordem patriarcal vigente, né? E que isso gera movimentos de reação, né? Movimentos reacionários, né? E o Red Pill é exatamente um movimento desse. Por quê? Porque ele vai falar para esse jovem, para esse homem solitário, né, que o problema não é dele, né? Não que, claro, né, não é uma questão individual, é uma questão estrutural. Só que a questão estrutural, né, que o movimento Red Pill coloca é que a responsabilidade é das mulheres, né? A mulher que está se emancipando e por isso aquele homem está sendo solitário, né? E a resposta dele é se armar e travar uma guerra e, né, bem reafirmando esse homem medieval primitivo, né, que não sabe dialogar, que não tem nenhuma habilidade social, né, e que se afirma socialmente e se torna validado socialmente a partir da violência física que ele pode imprimir, né, porque é isso que a mídia vende para gente, em última instância, né, o corpo masculino do fisiculturista, do atleta, né, e que é inatingível, né, um modelo comercial de corpo,
né? Então, mais uma camada de frustração, né, para esse homem se sentir isolado, se sentir sozinho, né? E se forma onde o movimento Red Pill? Nas tais das redes sociais, né? A rede social que tem esse nome muito sacana, né, que promete para a gente um meio para socialização, né, mas que, em última instância, é um algoritmo, né, que não necessariamente está pautado no nosso próprio bem-estar, e que, em última instância, trata a gente como ratinhos de laboratório, né, sempre apertando uma barrinha lá de, não, eu preciso de mais reforço positivo, e no meio do caminho está consumindo 15 milhões de anúncios, né, anúncios eventualmente trazendo ideias deletérias, né, como foi agora a febre das bets lá, que estava rolando, o negócio do jogo do tigrinho, enfim, tá muito complicado essa questão. Mas enfim, por que eu trouxe essa matéria aqui? Primeiro porque ela tem um gráfico bonito, sem brincadeira, gente, esse gráfico aqui, ele tá numa ferramenta chamada Google Trends, e para a gente trabalhar com dado, né, é muito massa a gente ter dados anteriores que não foi a gente que coletou, né, para a gente conseguir ter uma reflexão sólida. E aí esse gráfico aqui ele vai mostrar a quantidade de buscas do termo Red Pill, né, quando teve aquela, sei lá, aquele caos no interior de São Paulo, eles falam de caos, né, do cara da Campari, porque aparentemente ele gosta mais de Campari do que de cerveja, e ele afirma a masculinidade dele a partir disso. É uma história meio tragicômica, assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas o que acontece? Nessa entrevista que ele deu, que ele fala que ele gosta de Campari, ele divulgou essa página, o Manual do Red Pill Brasil, né, e tem na linha do tempo, né, é uma busca que antecede, né, muitos desses episódios violentos que a gente viu na escola, né, então existe sim um movimento reacionário, né, digital, que está acessando, né, muitos jovens, muitos estudantes, e encontrando eco, né, nessa falta de compreensão emocional consigo mesmo, né, e que, claro, né, os meninos estão lidando agora, mas todo mundo lida em uma medida, né, é que os meninos em muitas escolas, por exemplo, eles vêm, não, tem clube das meninas, né, para elas discutirem as questões de gênero e tal, e os homens, né. E é claro que tem N questões para serem repensadas a partir da masculinidade, né? Não necessariamente pautando o feminismo ou questões de emancipação da mulher, né? Mas questões da própria masculinidade nesse tempo atual, né? Como, por exemplo, as responsabilidades domésticas, a questão o quanto existe um pacto masculino, né? De autoproteção, a passação de pano. Enfim, tem N questões que podem ser debatidas na escola, né, a partir dessa ótica de gênero, voltada aos meninos também, para que eles entendam que sim, eles têm um lugar nesse novo mundo, né, eles fazem parte da transformação desse mundo. E aí, gente, queria compartilhar uma sugestão com vocês. Essa matéria é um podcast, né, com a professora Rosana, e ela faz uma análise muito profunda, né, nessa ótica de gênero, com a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, e o quanto isso é um movimento que, né, por ser refratário, por ser reacionário, né, se beneficia politicamente e se projeta no discurso de ódio aos movimentos da esquerda, né? Então eles têm muito essa pegada anticomunista, não, porque é coisa de vagabundo, né, sendo que são fantasmas, né, de tempos em tempos a gente vê isso ressurgindo conforme alguns interesses escusos, né, por exemplo, na época do macartismo nos Estados Unidos, né, que você teve a caça-bruxa aos comunistas, e agora a gente vê de novo, né, esse tipo de interesse vindo à tona. Eu vou pegar o link aqui na sequência, eu não vou passar esse vídeo, é uma entrevista de 18 minutos, eu recomendo muito, né, ilustra muito, essa professora ela faz muitas conexões, né, entre o que aconteceu nos Estados Unidos, o que a gente vê acontecendo na internet, o quanto esses movimentos misóginos estão crescendo e como eles estão se propagando, mas o que eu queria compartilhar com vocês aqui é esse vídeo desse canal Educamídia, que é muito interessante, tem 3 minutinhos, vou dar um play aqui e a gente dá uma olhadinha, pode ser? Hoje em dia é impossível pensar na nossa vida sem as redes sociais. Elas se tornaram parte importante do nosso dia a dia.
É ali que fazemos contato com os amigos, que nos informamos sobre diferentes assuntos e podemos nos relacionar com alguns de nossos ídolos. Quantas vezes você já acompanhou ou criou uma thread para contar uma história ou teoria? Ou usou os Trend Topics como um filtro para saber o que rolou naquele dia? Muitas vezes é por meio de uma hashtag que a gente descobre e até mesmo se engaja com algum tema. Falando em hashtag, quem aqui lembra de ter visto essas hashtags? Elas fazem parte de movimentos que nasceram de denúncias ou da indignação com casos de racismo, assédio e outras violências e acabaram virando uma plataforma de mobilização para fazer o bem. Agora você deve estar se perguntando, mas como euzinho posso fazer algo assim? Seja interagindo em uma conversa, compartilhando um movimento que já existe com seus seguidores, ou até mesmo criando algo do zero, você tem um poder gigante. Pensa comigo, que notícias ou acontecimentos vêm te chamando a atenção? Será que você não poderia criar uma campanha para falar disso? E olha só, eu não tô falando de textão não, tá? Tô falando de engajar as pessoas ao seu redor, fazer com que elas usem sua força para transformar a vida de outras pessoas. Num primeiro momento, pode parecer que só artistas ou pessoas com muitos seguidores podem ter voz nesse espaço, mas isso não é verdade. Dentro das suas redes, o influenciador é você. As pessoas que te seguem, independentemente da quantidade, leem o que você escreve, interagem com suas postagens e provavelmente vão se engajar com sua mensagem, especialmente se for para chamar a atenção de algum problema ou injustiça. Ver essa sementinha que você plantou crescer, mobilizar outras pessoas e fazer a diferença na vida de uma comunidade é uma coisa incrível. A sua voz e a sua participação importam muito e, através delas, podemos iniciar um movimento muito legal. Utilizar a tecnologia e as redes sociais para promover conversas novas, trazer pontos de vista diferentes, dar à luz a questões importantes da nossa comunidade e até mesmo ajudar a amplificar vozes que são silenciadas é com certeza uma das coisas mais legais da internet. Consuma, produza, curta, compartilhe, mas também filtre e seja consciente do seu papel nesse universo de informações. Bonitinho o videozinho, né, gente? A Educamídia é uma empresa, né, voltada à produção desses conteúdos audiovisuais. Eu entendo que eles são mais voltados para o trabalho com os adultos, né, e na formação de professores, do que propriamente com os estudantes, embora, né, são materiais acessíveis também, porque eles trazem muito material de divulgação científica, né, divulgação científica, de possibilidades educacionais, né, esse aqui nessa série de introdução à educomunicação. Aí eu vou retomar um pouquinho aqui, né, aquela aula que a gente estava falando sobre educomunicação, e falando nisso, desculpem, eu coloquei o link aqui da entrevista com a professora Rosana no chat, deixem salvo, se possível escutem, explica muita coisa de muita coisa, é muito bom escutar a professora Rosana falando. Mas, bom, por que a gente está falando de comunicação, né? E é muita sacanagem da nossa parte fazer uma pergunta sobre o celular na sala de aula de vocês, né? Sendo que a gente já está chegando com uma proposta. Então, assim, eu quero de verdade ouvir o que vocês têm a dizer, né? A gente tem uma proposta que a gente sabe que não está acabada, né? Mas é uma proposta que pode ser implementada e demanda uma série de adaptações, né? Porque, em última instância, cada escola e cada turma é uma turma, né? Mas a gente tem um lado aqui que a gente sabe que a gente cresce quando a gente coloca vários lados para conversar, né? Então, é nesse sentido que a gente tem pensado e proposto aqui a educomunicação, né? Sendo exatamente isso, né? Aquelas premissas. A educomunicação como algo que ainda está sendo construído, né? Que não começou com os celulares em sala de aula, né? Que, afinal, os discursos sobre comunicação e sociedade existem na sociedade desde sempre, desde sempre, em que inventaram a tal da prensa de Gutenberg, né, e a imprensa, e o quanto que a mídia, né, em sentido mais amplo, também tem uma responsabilidade de moldar a sociedade, né? Espero isso da escola, né, espero isso dos repórteres, e talvez até na mídia oficial o pessoal seja mais bem pago. Não sei se tiver algum repórter aí para falar,
para reproduzir esse tipo de discurso. Mas, enfim, não é essa a questão aqui. Né? A questão é a gente entender do comunicação de novo. Não é uma técnica, né? Então, eu sei produzir um vídeo. Eu sou um educomunicador? Não necessariamente. Né? Por quê? Porque comunicação envolve você entender a mídia num contexto crítico, né? Entender como é que isso pode aparecer nos nossos contextos educativos, entender que nós, sim, né, participamos das mídias, e aí é muito legal aquele videozinho exatamente por causa desse como, né, a gente participa desses discursos da mídia num sentido mais amplo. Porque, em última instância, a gente está falando de trocas de pessoas para pessoas, né? Tudo bem que o algoritmo é muito cruel, e no sentido de, nossa, tive uma ideia brilhante, né? Quero que o mundo inteiro saiba. Aí eu vou lá, faço uma postagem mal bonitinha, com pouco texto, imagens muito coloridas, com muita saturação, e aí eu não tenho nenhum engajamento. Porque é exatamente isso, o algoritmo, ele não é feito para você se sentir bem, né? Ele é feito para você consumir propaganda. Né? Aquela ideia do, como é que é? Se o produto é de graça, o produto é você. Então é isso, eu não pago para usar o Facebook, eu não pago para usar o Instagram, então claramente tem alguém se beneficiando de eu estar lá, né, clicando e interagindo com os conteúdos. Mas ainda assim, é isso, né? Existe alguma dispersão dos nossos conteúdos para as nossas redes próximas, né? Minha mãe sempre curte todas as minhas postagens e eu amo isso. Sério, eu me sinto muito bem. Eu fiz minha função aqui, né? Toquei pelo menos uma pessoa, toquei minha mãe, minha tia, e assim, é a rede social para vida real, né, gente? Eu acho que, não sei se alguém aqui tem aspiração a ser influencer, esse tipo de coisa, entrar nessa caminhada, pagar anúncio, realmente trabalhar, né, para a rede social, mas o que acontece no geral é isso, a ideia é sendo dispersadas nas nossas redes próximas. Isso tem uma potência, sim, né? Isso tem uma potência porque são literalmente as nossas ideias sendo propagadas, né? Com mais ou com menos controle, né? Dependendo das configurações de privacidade, né? Que a gente coloca, se a gente faz postagens públicas ou se as nossas postagens ficam fechadas, né? Então, a rede social, apesar desse caráter muito de faca de dois gumes, né, ela também é verdade que ela projeta alguns discursos, né, e que a gente tem sim como trazer isso. E é nesse olhar, né, em que a gente propõe a última sessão, né, da nossa sequência didática. O que a gente espera dos estudantes? Né? Não, o meu estudante vai ser o próximo influencer Neymar. Não, gente. Ninguém aqui está recebendo royalty do Instagram, né? Nem do TikTok, nem seja lá do que for, né? Para a gente estar falando isso, mas a gente quer que o estudante ele reflita sobre o conteúdo que ele consuma em última instância. Porque quando você produz um conteúdo, né, quando você lança uma coisa na rede social e você vê o resultado disso que você lançou, você passa a entender também o porquê que aquele outro conteúdo tá chegando até você. Né? Por que um conteúdo, às vezes, que é pago por um partido X ou Y, né, me acessa e não me acessa o vídeo da horta que eu fui na semana passada, que eles produziram e que eles usaram composto orgânico, né, para fazer isso. Então, é nesse sentido, né, de quando a gente se coloca no lugar de quem está participando por esse caminho todo, a gente passa a refletir sobre o conteúdo que chega na gente. E qual que é o conteúdo que a gente propõe aqui, né, como um experimento, né, para a gente brincar dessa coisa de mídia? A gente falar das nossas conclusões, né, dos nossos 2 ciclos. Então, o que a gente espera, né? Esse aqui é um quadrinho, praticamente o único comando que tem na seção 4, né, em que a gente vai pedir que eles comuniquem os resultados deles. Em última instância, essas 5 perguntas são as etapas de um artigo científico, né? Então, você apresenta sua pergunta, você apresenta sua hipótese, você fala quais são os resultados e como você teve esses resultados. Aí você faz um diálogo com a literatura, né, que é o texto que a Bia apresentou agora da sessão 3, né, para explicar o porquê que esses dados estão assim. Então, agora que você sabe esse porquê, agora que você tem esses resultados, né, então como você responde a sua pergunta inicial, né, como você descreveria a alimentação das pessoas da sua região e o que é possível fazer a partir dessa descoberta, né, porque todo cientista descobre coisas novas e os nossos estudantes, sendo cientistas cidadãos, eles vão estar descobrindo o que as pessoas do bairro delas comem e por que elas comem cada uma dessas coisas.
Tem alguns objetivos da sessão, eu fui menos ético do que a Bia aqui, porque eu sublinhei ao invés de negritar, não fica tão limpo assim, né? Mas eu vou passar aqui os pontos principais. Né? Então, com essas 5 perguntas, o que a gente precisa? Que eles sintetizem os conteúdos e os dados que eles estavam trabalhando nas sessões anteriores. Né? Eles precisam, com essa síntese, fazer uma relação sobre o estado de segurança alimentar e nutricional, né, num contexto histórico e geográfico mais amplo de urbanização, do modo de vida cosmopolita, né, de consumir cada vez mais ultraprocessado. A gente quer também exercitar essa habilidade que os estudantes entendam o que eles podem fazer, dada essa realidade que eles estão encontrando, né, se tem algo que pode ou que precisa ser feito, né, e que eles possam comunicar isso, através, se apropriando da linguagem e do processo de reflexão com relação ao uso de qualquer canal de comunicação que está sendo escolhido. Tem outros 2 objetivos aqui, que essa introdução ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, aquela política pública que foi criada para garantir o direito humano à alimentação e nutrição adequada, e também fortalecer a que eles participem, né, o exercício cidadão, e fundamentado agora que eles têm dados, né, que eles são cientistas, que eles têm um protocolo que é válido, sim, né, e que eles possam participar, por exemplo, quem sabe os estudantes não apresentem esses resultados no Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Né, eu sei que não são todas as cidades que têm o Comusan, né, o Conselho Municipal, a cidade de São Paulo é uma das que tem, né, e que é um espaço de participação da sociedade civil dentro do executivo. A gente vai voltar no Comusan, mas para bater o martelo no tal dos conteúdos, como a gente está falando muito aqui de comunicação, né, essa é uma sessão que ela está muito pautada nos objetivos de língua portuguesa. Né, então, lá na BNCC tem isso, né, a produção científica multimediática. Né, então, os estudantes, para que eles criem texto de divulgação científica, para que eles articulem estratégias de escrita e quais são os recursos de mídia que eles vão escrever. Gente, juro, isso está na BNCC, não sou eu que estou falando, porque funciona na atividade. A gente foi lá da BNCC antes de fazer a atividade. A comunicação oral e visual, né, então, seja com a apresentação de slides, seja com uma contextualização, com entender os diferentes gêneros linguísticos, e propriamente a divulgação de pesquisas. Né, se eu não me engano, no currículo da cidade de São Paulo, isso, a parte de divulgação de pesquisa está no currículo de matemática, o que é um pouco curioso, mas, enfim, na BNCC a gente tem isso na língua portuguesa, né, em que vai trazer também essa diversidade de gêneros textuais, os contextos de produção, você entender uma conversa espontânea, né, e o quanto isso pode ser associado também a essa etapa de comunicação dos nossos resultados. Então, bom, o que a gente espera? Né, a gente estava conversando nós 4, tá, mas e aí, né, o que a gente vai pedir para os estudantes? Então, e a gente sabe que cada estudante, ainda mais nesse olhar da comunicação, né, nesse momento difícil de ser jovem, cada um tem literalmente a própria linguagem, né, quer dizer, literalmente foi um termo forte, que é da área de língua portuguesa, aí me desculpa, né, mas cada um se sente mais à vontade ou menos à vontade com um canal linguístico. Né? Então, tem algumas propostas que a gente pensou assim, a gente pode criar um texto simples. Né? Então, é escrever um texto em que você responde aquelas 5 perguntas e você pode postar isso no Facebook. Né? Você pode criar um jornal da sua escola, se ainda não tem, né? Ou a gente pode criar cartazes dentro da escola e ir colocando essas produções, às vezes não as 5 perguntas de uma vez, né? Cada estudante vai ter o próprio tempo ali, mas, de fato, despertar essa voz dentro deles. Né? É isso que a gente quer, que o estudante ele possa representar ele mesmo, né, em última instância, e fazer as próprias decisões. Né? A gente não está aqui para falar qual decisão é a certa. A gente está aqui para falar que ele faça a decisão, né, e que ele possa lidar com a responsabilidade dessa decisão dele. Outra possibilidade, né? Vamos avançar um pouquinho mais, né? Às vezes o estudante gosta muito de tirar foto, gosta muito de desenhar, então a gente pode criar imagens para ilustrar esse texto. Né, o Instagram ele tem essa articulação, né, de postagem de textos mais curtos, você pode colocar legenda nas fotos, o Instagram, inclusive, ele tem esse negócio do carrossel, você cria uma história com imagens, né, é muito divertido você criar uma história só com imagens, com texto não verbal, né, bem distante do formato científico tradicional que a gente está acostumado, mas é uma forma de expressão, né, não tem como falar que não.
Então, nessas imagens, eles podem inclusive colocar texto nessa imagem, né? E aí ser uma série, enfim, virou uma mini revistinha, uma mini matéria jornalística, né? E eles podem criar esse discurso para ser compartilhado. E aí, enfim, os famosos vídeos, né? O TikTok continua sendo aí das principais plataformas de vídeo. O Instagram, ele também tem, né, os Reels, que são esses vídeos curtos, né, se não me engano, de até 3 minutos, e que ele projeta muito, né, quando a gente posta um vídeo em relação a quando a gente posta imagens, por exemplo. Eu acho que as redes sociais, aí a opinião minha não fundamentada, viu? Quem souber mais, por favor, complementa. Tá projetando cada vez mais o vídeo em detrimento de outros formatos, porque o vídeo é muito rápido, né? Os vídeos são acelerados, inclusive, eu não tinha me dado conta disso. Eu fico vendo muito aqueles tutoriais de coisas das mais aleatórias, né? Como fazer uma alpórquia, como fazer uma estaquia do seu pé de mexerica, até como consertar um celular velho, e eles aceleram, porque senão parece que é lento e não é atrativo, e a gente fica ansioso, e a gente passa rápido, mas eu descobri isso, os vídeos da internet, eles são acelerados, gente. Enfim, coisas do tempo que a gente está vivendo, né? E aí a proposta é que realmente o estudante ele possa comunicar a experiência dele, né? Por qualquer que seja o caminho, com rede social, sem rede social, né? Conforme cada instituição, cada turma entender a possibilidade. Qual que era a ideia da rede social lá no começo? Vocês lembram lá na primeira sessão que, se eu não me engano, Vanessa ou Xena apresentaram que tinha o Capitão Planetinha? A gente queria muito ir acompanhando essas respostas dos estudantes, né, de um canal bem direto, né, depois a gente vai voltar nessa forma de comunicação. Então a gente tinha proposto uma hashtag, que era a hashtag do Capitão Planetinha. Aí a gente que estava lá no contexto do Clube de Saúde Planetária, a gente ia poder vendo, que legal, tal escola fez essa produção aqui, né? Hoje em dia a gente entende que não é essa hashtag que vai garantir a nossa comunicação entre nós aqui, né, que está participando da oficina, mas a gente vai chegar lá. Enfim, é isso, né? Como comunicadores, né? A gente tem resultados, a gente quer que os estudantes participem, a gente sugere, né? Pode ser uma apresentação dentro da turma, né? Às vezes a gente não. Lembra que tinha aquelas duas colunas de dados, né? Uma do meu grupo e outra da turma como um todo, né? Então cada grupo pode apresentar para os outros grupos, ou às vezes a gente pode trazer os dados das outras salas para eles confrontarem a sala deles, né, em relação a essas outras, para ver se foi a mesma coisa, se foi diferente, como foi diferente. A gente pode pensar em articular seminários locais, né? Às vezes tem uma outra escola, conheço um outro professor que está lá, que tem essa mesma pegada que eu, né? E que também quer trazer esse projeto, quer debater alimentação, quer protagonizar, trabalhar o protagonismo juvenil com os estudantes. E aí é isso, ele pode trabalhar com história, com geografia, com língua portuguesa, com matemática, com ciências, né? Ou detetives da comida aqui, né? Já dá para a gente incluir no nosso plano de trabalho. E aí sim, a parte da transdisciplinaridade que eu queria brincar, a gente colocou a título de Você Sabia, porque, né, a gente sabe que é muito corrido o dia a dia na escola, tem N demandas diferentes, e falar de política pública também não é fácil, né? Os estudantes eles estão em contextos diversos, que eles têm opiniões diversas, opiniões às vezes mais refletidas, às vezes opiniões menos refletidas, muito embora não tem como alguém ser contra um direito humano, né? E aqui, no caso, a nossa atividade, por estar voltada também a olhar pela educação alimentar e nutricional, né, a gente está na noosfera da garantia do direito humano à nutrição, à alimentação e nutrição adequadas. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente colocar que existe uma lei falando que a fome é crime, né, é um caminho também para a gente argumentar que não é normal, né, a gente lidar com a insegurança alimentar, né, que existe um aparato jurídico, né, que existe muita gente se preocupando para lidar com essa situação que a gente está encontrando nos nossos territórios, né? Até onde a gente conseguiu descobrir, nós quatro, não tem uma ferramenta de monitoramento participativo assim para entender como é que está o estado de segurança alimentar nos nossos territórios, né? Daí também uma das potências dessa proposta. A gente quer que esses resultados que sejam levantados pelos nossos estudantes possam apoiar a tomada de decisão, né? Possam orientar as secretarias da prefeitura ou talvez até do governo, quem sabe os ministérios, né? A ter uma tomada de ação, né? Porque esses dados não existem formalmente, né? A Bia comentou que participou das reuniões do Conselho Municipal de Segurança Alimentar na época da pandemia,
E, Bia, você me corrija se eu estiver errado aqui, mas o debate era exatamente isso. Não existem dados regionalizados, né? Entender em cada bairro quais são os setores que mais estão precisando de uma política pública que vá confrontar essa situação da fome, né? Então, por um lado, existe esse aparato legal de resguardo, né, no sistema de segurança, o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, e por outro lado, existe um mecanismo de participação cidadã, que é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, né? O Conselho Municipal é a instância municipal, né, em que esse sistema mais amplo se manifesta, né? O sistema ele tem a instância federal, né, se eu não me engano é o CAISAN, aí tem também o Conselho Estadual, com sede, educação ambiental, mas enfim, existe uma instância de participação da sociedade civil a nível estadual, e o Comusan é o Conselho Municipal. Aqui em São Paulo tem, a cidade que eu morava antes não tinha um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, conversei com o pessoal lá da Secretaria de Assistência Social, e os nutricionistas de lá me falaram que era sim um desejo criar, né, mas a gente sabe como é que funcionam muitas dessas secretarias, principalmente voltadas à Seguridade Social, e o pessoal estava muito sobrecarregado, né, literalmente não tinha perna para criar um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, e às vezes, olha só que coisa maravilhosa. Já pensou, os nossos alunos, eles ficam super inspirados e decidem eles mesmos entrarem nessas secretarias e começarem a articular, né, conferências livres de segurança alimentar e nutricional a partir dos resultados das escolas, né, lógico, talvez não com 10 ou 11 anos, talvez sim, né, mas daqui a pouco tempo, com os 16, 17 ou 18 anos, dependendo do caminho, né, eles se inspirem na luta pela justiça social também. E isso é o olhar da transdisciplinaridade, né, voltando naquela representação que a Bia trouxe, sobre o quanto os valores e a política estão articulados nas nossas propostas transdisciplinares, no caso, como é o Detetives da Comida. Foi uma parte de sonho agora, né, gente? Mas é um sonho que sonha junto é realidade, né? Então, seguiremos sonhando. E enquanto a gente segue sonhando, vamos falar de uma coisa bem pragmática aqui também, que são as avaliações, né? A última sessão, ela também tem algumas respostas esperadas, né, para apoiar a gente na avaliação do que os nossos estudantes estão comunicando, né? Então, eram 5 comandos, né, dentro daquele box, esse é o último, eu estou colocando aqui só a título de ilustração, né, o que é uma resposta que a gente espera, e da mesma forma as rúbricas, né? Então, o que é possível fazer agora que você sabe disso? O estudante que não apresenta nenhuma possibilidade, a gente não vai julgar o mérito da possibilidade que ele apresenta, né? Mas simplesmente a coesão textual, né? A nível de conclusão de 2 ciclos investigativos. Então, se não apresentou nenhuma possibilidade, é uma resposta que não é contemplado, não é esperado. Ele apresenta uma possibilidade distante do cotidiano. Ah, eu vou chamar o Elon Musk para salvar o planeta, né? Apresentou uma possibilidade, mas falou, pô, cara, podia ser melhor, né? Você participou mais, você sabe de outras coisas agora. Ele apresenta uma possibilidade de aplicação imediata, muito mais legal. E aí o que a gente imagina que seja o suprassumo, né? Ele apresenta mais de uma possibilidade para uma intervenção específica, em que ele relaciona isso com a resposta para a pergunta de investigação e com o levantamento de literatura da seção 3, o famoso resposta completa, né? E aí ganha o ponto completo. Essa é a última pergunta, eram 5 perguntas, né? Então, para cada uma delas tem tanto a resposta esperada quanto o que se considera como rubrica para avaliação. Essa atividade, gente, e na verdade toda essa sequência de Detetives da Comida, a gente bateu muito nesse negócio de síncrono e assíncrono, né? Porque ela foi uma atividade que foi desenvolvida na época da pandemia, né? Em que a gente estava no contexto de isolamento social, e inclusive existia uma demanda, né, por novas atividades que pudessem ser cumpridas nesse contexto de isolamento social. A gente tem um entendimento, será que eu falo isso? A realidade é a realidade, né, gente? Tá bom. Tem vários estudos que falam que a gente está na iminência de novas pandemias, né? Então a gente achou que era, assim, importante continuar pautando atividades que pudessem ser realizadas de formatos assíncronos, né? E o Detetives da Comida tá aí para isso. MPOX que não me ouça, né? Mas tudo bem. E a gente espera que a gente não tenha que lidar com isso de novo, mas tudo bem. O que é legal da gente falar agora? Né, esse curso já vem sendo aplicado já tem alguns anos, então a gente tem um grupo de professores no WhatsApp, né, ia ser muito legal se vocês quisessem se juntar com esse grupo de professores também, que eles já estão com o livreto nas escolas deles,
né? E a gente está pensando como é que a gente consegue fazer um grande mutirão de tomada de dados, né, para fazer de fato esse monitoramento, para isso acontecer, a gente ter esses dados e conseguir comunicar o poder público quanto a gente não aceita mais lidar com a fome nos nossos bairros, né? Então, a gente, na semana que vem, a gente pode retomar, disponibilizar talvez o link de acesso para o grupo de WhatsApp, que é um espaço super horizontal, né, de ir relatando experiências, de falar, fiz essa atividade aqui, deu certo, fiz a sessão 2, não foi legal isso, deu muito trabalho, enfim, é um espaço muito tranquilo, a gente tem pensado como é que a gente consegue fazer alguns encontros, né, virtuais, porque literalmente gente do Brasil inteiro, para ter essa partilha de experiências, né? A gente sabe que o igual aprende com o igual, né? A aprendizagem dos pares, e é isso que a gente quer promover lá, né? Bia, Sheina, Vanessa e eu, a gente está lá num contexto muito de mediação, né? Esperando o protagonismo dos professores, mas também, vira e mexe, a gente dá umas alfinetadas, assim, falar, e aí, gente, como é que tá? Ou não, tem um material novo aqui, enfim, o que vocês acham? Será que dá para levar adiante? Tem sinergia com as nossas atividades? Será que não? Enfim, tem esse canal de comunicação para a gente continuar a conversa, além da semana que vem. Por favor, não esqueçam, tem mais coisa para fazer aí da semana que vem. E além disso, gente, tem um assunto que a gente queria entrar com vocês, que é o banco de dados no site do projeto, né? A gente comentou que a gente está com o sitezinho, que tem a representação do país, as regiões, que os dados são abertos, né, como todo projeto de ciência cidadã. E uma coisa que a gente quer pensar muito com vocês aqui, porque a gente também está aprendendo, é como é que seria viável, né, do ponto de vista de quem está na escola, trazer uma devolutiva para a gente. Ó, meus estudantes, eles fizeram 360 entrevistas, estou com esses monte de formulário aqui, com esses gráficos aqui que eles fizeram, e agora, o que eu faço com isso? E aí a gente precisa conversar, é mais fácil mandar isso no WhatsApp, manda por e-mail, ou vocês querem colocar na planilha que vai direto para o site. Eu acho que o tempo hoje vai ficar um pouco curto, mas é uma parte do projeto que a gente quer convidar vocês a pensar junto com a gente aqui também, né? Como é que a gente consegue trazer essa organização dos dados, né, para que eles de fato possam fazer a informação das políticas públicas, além de ficar movimentando algoritmos estranhos em redes sociais. E aí, gente, uma última parte que é muito importante de ser dita, antes ainda da gente abrir um pouquinho aqui mais a conversa, é que é isso, né? A gente falou muito sobre ética na pesquisa, mas a gente precisa pensar uma nova camada de ética quando a gente está falando de comunicação. E por quê? Porque, antes de tudo, a gente está falando de um assunto sensível, né? As pessoas não querem admitir que estão numa situação que não é positiva para elas, e com todo o direito, né? E a gente também não tem um mínimo direito de violar o senso de privacidade dessa pessoa, né? Ou dessas pessoas. E é por isso, juro, é muito rapidinho essa parte aqui. O que eu queria falar para vocês, né? Essa aqui é a Plataforma Brasil. Quem aqui já conhece a Plataforma Brasil? Dá um oizinho ou levanta a mão aqui, quem já conhece, só para eu saber o que eu falo. Tá, acho que. Tá, qual que é a ideia, gente? Sempre que a gente está fazendo uma pesquisa com seres humanos, né, existe todo um resguardo científico para você, de fato, poder fazer sua pesquisa, né? Então, por exemplo, coisas desde. Eu desenvolvi um remédio novo, né? Eu quero fazer um remédio novo, eu preciso ter uma etapa de testar com seres humanos, né? Então, o que vai acontecer? Você, como cientista, você vai escrever tudo que você vai fazer na sua pesquisa, seu plano de trabalho, qual é a sua metodologia, quais são os materiais que você vai usar, quais são os resultados esperados, e você vai mandar para um comitê de ética avaliar. Qual que é a dinâmica do comitê de ética? Toda instituição de pesquisa tem um comitê de ética, né? Só que a gente tem também o Conselho Nacional de Pesquisa com Seres Humanos, o CONEP. E o CONEP, ele criou essa Plataforma Brasil, né? Então, o que a Plataforma Brasil faz? Ela centraliza todos esses projetos de pesquisa de quem faz pesquisa com seres humanos. Eu ouvi falar na facul por conta do TCC e artigos. Sim, Maria Luísa, é exatamente isso. É exatamente isso.
E aí, o que a Plataforma Brasil faz? Então, ela recebe, né, ela tem um formato com muitas perguntas, e acredita em mim quando eu falo que é muita pergunta, gente, sério, é muito detalhe. Então, eles são muito rigorosos e eles encaminham, né, o projeto de pesquisa em seres humanos para os comitês de ética locais, né, nos institutos de pesquisa, e o comitê de ética local é o que vai dar a aprovação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a nossa proposta, que é uma proposta de pesquisa com os seres humanos, ué, bugou aqui um negócio? Não, foi. Ele também passou na Plataforma Brasil, mas não só passou, ele foi aprovado na Plataforma Brasil, gente. Ou seja, a proposta do Detetives da Comida atende às expectativas mínimas de ética em pesquisa. Né? Se vocês acessarem esse link aqui, ó, o plataformabrasil.saude.gov/login, e clicar aqui nessa parte amarelinha, né, de pesquisa, busca de pesquisas, aí digita lá o nominho da nossa pesquisa, implementação e avaliação do projeto Detetives da Comida. Vai ver que ela está aqui, vocês podem clicar para ter mais detalhes e ver que ela está de fato aprovada. Né? Isso é o que a gente consegue fazer, né, além daqueles termos que a Sheina tinha comentado, né, de assentimento dos estudantes e de consentimento de quem vai responder a pesquisa, né, é o máximo que a gente consegue chegar para falar, ó, existe o Comitê de Ética de Pesquisa aqui, eu acho que é da Faculdade de Saúde Pública da USP, que aprovou isso, né, o Conselho Nacional de Ética e Pesquisa na Plataforma Brasil, né, também aprovou, né, para a gente conseguir falar para as nossas equipes escolares, né, seja para a coordenação, seja para a direção, seja para outros, para outros professores, né, que existe sim um porquê, né, fazer esse tipo de monitoramento a partir das escolas. Né? A gente tem um resguardo institucional, né, para a gente conseguir levar esse tipo de levantamento adiante. E aí, tendo muito claro, né, quando a gente está pensando em levar esses resultados para um ambiente, por exemplo, numa rede social, né, a gente tem que considerar que a gente pode constranger participantes. Né? Então, o anonimato, né, apesar de no formulário ter a identificação da pessoa que responde, né, isso é porque ela respondeu também o termo de consentimento. O termo de consentimento é nominal, né, de pessoa física para a instituição que está conduzindo aquela pesquisa. Né? Mas vocês podem reparar, né? Em todas as etapas de análise, o nome da pessoa não importa. Né? Então, é um caminho para a gente resguardar, né, quem respondeu a nossa pesquisa. Além disso, né, é importante que a gente tenha um resguardo da escola, né, então que todo mundo na escola esteja sabendo que esse tipo de levantamento está acontecendo, né, com o termo de consentimento livre e esclarecido, com o assentimento dos estudantes que estão sendo cientistas cidadãos, né, a gente consegue se resguardar. Por quê? Imagina, gente, um doido na internet vê lá um projeto super massa acontecendo, que os estudantes estão sendo cientistas, que eles estão falando sobre temáticas delicadas, e vocês sabem que povo que é encrenca não tem o que fazer da vida, né? Então eles vão falar, nossa, mas que escola que foi essa? Eu vou acionar o meu vereador pouco crítico para mandar uma notificação extrajudicial para esse professor. Estou falando porque já aconteceu comigo. Eu já tive numa escola que teve um vereador, que eu não vou dizer o nome, que mandou uma notificação extrajudicial porque a gente estava falando de gênero na escola. Enfim, cenas lamentáveis que acontecem, porém a gente tem o resguardo institucional. Né? A ciência permite isso para a gente. Né? Existe uma comunidade científica que, no caso, está amparando aqui esse levantamento que é o Detetives da Comida. E aí, em última instância, né, é sempre bom lembrar também o próprio uso da imagem dos estudantes. Né? Tem algumas escolas que, no momento da matrícula, já pedem, né, que os responsáveis permitam que a escola possa usar a imagem dos estudantes, mas é sempre bom ter essa conversinha, né, com quem está na coordenação, com quem está na direção, ó, como é que é a divulgação da imagem dos nossos estudantes aqui em rede social, né, tem algum resguardo, os responsáveis já sentiram, ou é algo que a gente precisa buscar ainda, né, então, colocando aqui o máximo de elementos para a gente fazer uma pesquisa, né, que seja pedagógica, né, que seja socialmente crítica, né, trazendo elementos para a participação cidadã dos nossos estudantes, e que a gente, como pessoa física e como profissional, né, não vai estar exposto a uma situação jurídica imprópria, né, porque a gente tem todos esses documentos resguardando a nossa atuação como professor, como pessoa crítica e, em última instância, como cidadão. Né? Então, é um pouco por aí que eu queria trazer esses termos. Não sei se as colegas querem complementar. Eu tenho algumas propostas para a gente continuar essa conversa. Né? Então, já sei que vocês utilizam sim
tecnologias e algumas também as tecnologias de comunicação nas salas de aula. Sei aqui que a gente tem instituições com posicionamentos diversos, né, desde entende que tudo bem trazer os celulares para a sala de aula até outras instituições que não. Mas eu acho que a grande pergunta que fica aqui, né, e aí eu vou pedir licença para falar em nome de nós quatro, né, se essa proposta é viável. Será que funcionaria esse percurso todo com os nossos estudantes, gente? O que vocês acham? E aí eu passo a palavra. Bom, não precisa responder agora, porque a gente está finalizando hoje, né, a apresentação da sequência didática das 4 sessões, e a gente está chegando no fim do nosso curso, e a próxima semana, que são as 2 últimas aulas, a proposta é justamente isso, é uma interação, é uma troca de reflexões, de experiências, de ideias. A pergunta, quer repetir, LG? A Tamires pediu para repetir a pergunta. Não, o que a gente fica muito curioso para saber se tem uma aplicabilidade real, né, desse material, né, com essa proposta de ter uma carga de leitura de texto, de ter uma dimensão de levantamento de dados nos territórios, né, até de comunicar essa experiência na rede social, se é um projeto de uma semana, se é um projeto de um ano, se envolve mais de um professor, se cada professor fica responsável por fazer tudo. São várias curiosidades honestas, assim. Basicamente, assim, toda a proposta, né, do Detetives da Comida, será que ele é viável, de fato, na realidade de cada um de vocês? Seria mais ou menos isso. E aí eu estou falando que não precisa responder, que é uma pergunta, né, que a gente precisa refletir um pouco hoje, que a gente já está todo mundo cansado, já faltam 10 minutinhos aí, mas que a gente vai ter a semana que vem. As 2 aulas da semana que vem são justamente com essa proposta de a gente pensar isso, transpor essa proposta para a nossa realidade. Cada um na sua escola, no seu espaço, com as suas especificidades. Então, a gente quer propor, né, uma pequena tarefa para vocês, para a aula que vem, de terça-feira, que é justamente pensar sobre essa pergunta que o LG fez. Assim, e agora? A gente passou já todo o conteúdo, né? Hoje finalizamos a sequência didática. E aí, o que eu vou fazer? O que eu faço com isso, né? É viável eu aplicar isso, a aplicabilidade disso prática no meu espaço, no meu contexto? Então, essa pergunta que a gente vai pedir, e para isso a gente criou um Padlet, eu não sei se vocês conhecem essa ferramenta, eu vou compartilhar aqui o link, se vocês quiserem entrar, mas assim, vocês já registrem, porque a tarefinha, né, para a aula que vem é justamente abrir deixa eu compartilhar aqui. Ah, já compartilharam. Ah, obrigada, LG, tá. A LG compartilhou, né? Então, esse espaço para vocês ir preencherem isso, né? Primeiro o quadradinho ali em rosa, né? Sobre a proposta em geral, que é justamente essa pergunta do LG, né? Assim, como seria a implementação dessa proposta como um todo, né? Se tem espaço para isso no plano de aulas de vocês, desse ano, existe possibilidade de implementar, né? Que existem desafios, né? Pensar como que seria aplicar isso, e aí, se possível, vocês já registrarem de forma, né, nesse espaço aí, no Padlet, os pensamentos em bullets, em pontos, né, e se tiverem tempo, também, a gente colocou cada sessão, tá vendo? Tem a sessão 1, aí a gente colocou 3 boxes, né, contextos e objetivos prioritários
da sessão 1, a duração e as estratégias de adaptação. E aí tem cada uma das sessões, a sessão 1, a sessão 2, se forem baixando, a sessão 3 e a sessão 4. Então, se vocês tiverem tempo, né, e já quiserem não só pensar sobre a proposta em geral, que seria esse quadradinho rosa, mas também já pensar na proposta de cada sessão e irem preenchendo o que vier na cabeça, não tem certo e errado, aqui é um brainstorm, né, vai ser uma maravilha, porque aí a gente, na aula que vem, a partir desse, a gente abre o Padlet e começa a discutir, que é essa a ideia das 2 próximas aulas, a gente fazer uma grande discussão, troca de ideia sobre a implementação prática dessa proposta. Aí me digam se vocês compreenderam, se fez sentido, se tem dúvida. Não sei se os colegas querem adicionar alguma coisa também. Acho que só exemplificando, né? Por exemplo, ali na sessão 1, vocês podem olhar o que está proposto no material, até também na cartilha para quem ensina. E aí, por exemplo, lá na sessão 1, a gente propõe, né, que os alunos sejam levados até uma horta, um espaço de alimentação. Aí você coloca ali qual que seria o contexto que você utilizaria, assim, para essa sessão. Então, eu não tenho uma horta, mas eu vou levar, então, os alunos para um refeitório, sabe? Para algum espaço assim, ou vou propor, sei lá, para os alunos trazerem o lanche, a gente fazer um lanche na sala, sabe? E a gente começa a refletir a partir dos alimentos que eles trazem, não sei. Então, a ideia é vocês começarem a refletir sobre isso. Aí, tipo, eu não vou conseguir abordar todos esses objetivos, não, mas eu vou escolher 2 aqui e vou abordar esse, sabe? Então, refletir sobre o que está proposto e o que é viável de fazer no contexto de vocês. Perfeito. Deu para entender? Fez sentido? Legal. Então, é isso, vai ser... A ideia é que seja muito, justamente, criativo até, né? Porque, certamente, como a gente falou, né? Esse material não está pronto, ele é uma estrutura básica, assim, um caminho, né, para seguir, mas tem muito espaço para adaptação e é justamente isso que a gente vai tentar agora, cada um na sua realidade, no seu contexto, o que eu posso aproveitar disso de fato, né? Como que seria isso? E aí, trabalhando, refletindo, pensando, e aí a gente junto, né, na semana que vem, todo mundo, várias cabeças juntas, a gente vai entrar aí nas questões de cada um, né, nas dúvidas, e aí tentar refletir juntos, né, nas possibilidades viáveis. Sim, e a gente vai mandar esse link também lá no WhatsApp, para se alguém não pegou agora, né, tá em celular, tá em trânsito, para ter lá, para aí vocês não precisa ter nenhum tipo de critério ou de... sai escrevendo mesmo, assim, pode ficar uma grande, né, com bastante conteúdo, e a gente mesmo pode dar uma olhada e uma organizada, se for o caso, para poder a gente ir discutindo, né, ter uma linha para discussão na terça e na quinta, mas não precisam se preocupar, não, é um grande brainstorm, assim, vai colocando as ideias, e aí a gente vai fazer uma grande elaboração, aí, uma reflexão conjunta, né, na semana que vem. Kátia. Boa noite. Nós poderíamos estar fazendo isso em duplas?
Eu não vejo problema nenhum, eu acho bem legal até. Se vocês, eu não sei se o que os colegas acham, por mim eu acho ótimo. Se algum colega tiver alguma... Também acho ótimo. Fica mais divertido até, né? Sheina e Ligia não tiverem nenhuma oposição, eu acho muito legal. Já começa aí, né? Que é uma coisa, né? Isso é uma coisa que a gente vai até conversar na semana que vem, em relação à questão da... A gente até já falou sobre isso, né? Da cooperação, né? Hoje, os nossos problemas de hoje, eles não são possíveis de serem realizados individualmente, né? Então, a gente, né, fala até da transdisciplinaridade, tudo isso, a gente precisa mesmo conversar, né, com diferentes perspectivas, integrar diferentes olhares e tudo, que é uma forma que a gente tem de criar soluções e possibilidades mais realistas, né, considerando a diversidade que a gente tem no mundo. Então, eu acho maravilhoso fazer dupla, né, um vai ajudando o outro. E aí vocês se organizariam entre vocês, ou se vocês quiserem agora combinar alguma coisa, ou pode, fiquem à vontade. E pessoal, se preparem para... Desculpa, só para fechar então. Então, nós estaríamos pensando na aplicabilidade da proposta dos detetives da comida, não é isso? Do alimento, né? Perfeito. De uma forma geral, como projeto, e, se possível, pensando as sessões, né? Cada sessão. Ok, obrigada. E o que eu ia falar era isso, se preparem que, assim, na semana que vem, né, somos todos, é uma grande conversa, então, não sei como é que vocês estão aí assistindo, se tem possibilidade de abrir microfone, quem estiver em trânsito ou não, mas se puder já preparar, né, de estar num lugar que seja viável de trocar, porque vai ser uma grande troca. E quanto mais a gente, todos se colocarem, mais rico vai ser. Eu não sei se tiver algum, quiser perguntar mais alguma coisa, comentar alguma coisa, fazer alguma reflexão. A Sheina colocou aqui que a gente também vai acompanhar no chat, né? Que pode também, quem não quiser, tiver impossibilidade de falar, né, de abrir o microfone, também pode escrever. Tem tanto o Padlet, que também vai estar aberto, né, para edição e tudo, quanto o chat. Então, se ninguém tiver mais dúvida, não quiser colocar mais nada, a gente pode fechar hoje. Se algum colega quiser colocar alguma coisa, aí a gente se vê na semana que vem. Vai ser divertido, né? Aí vai ser de fato, e aí, né? O que a gente faz com isso? Vamos pensar junto. Então tá, pessoal, boa noite, então até terça-feira.